Olá, meus alunos, olá, minhas alunas, concursandos e concursandas de todo o Brasil, seja muito bem-vindo ao nosso curso de exercícios de Direito Previdenciário, somente aqui no Focus Concursos. Eu sou o professor Guilherme Biasotto e, meus amores, vamos exercitar questões de Direito Previdenciário para capacitar o seu conhecimento, para nivelar o seu conhecimento e, óbvio, para dar foco ao seu treinamento. Perfeito? Coisa muito linda, meus amores. Eu separei aqui questões a partir de 2019. Por que a partir de 2019? Por causa da reforma previdenciária. Gui, então, não posso exercitar questões anteriores a 2019? Não tem nada a ver com isso. Pode sim. Porque, dependendo do assunto, questões de 2020 estarão desatualizadas. Anualmente, nós temos alteração na legislação previdenciária. Então, se você for selecionar questões, eliminar questões porque elas estão desatualizadas, você não vai fazer questão nenhuma, né? Você não vai conseguir resolver questão nenhuma de direito previdenciário, então não viaja, tá? Então, você pode, sim, inclusive, refazer a última prova do INSS aplicada lá em 2016, ou se você nunca fez, fazer pela primeira vez, não tem problema nenhum. O interessante, e isso é até bom, porque você estuda duas vezes. Quando você analisa uma questão, entre aspas, desatualizada, você tem que ler a questão tendo em mente a legislação atualizada, ou seja, você estuda a primeira vez para saber o que está atualizado e o que não está. Então essa é a primeira observação. Já é a primeira interpretação que você tem que fazer da questão. E a segunda interpretação é resolver a questão, mas sempre tendo em mente a legislação atual. Perfeito? Show de bola? Então, separei questões de 2019 para cá. Questões, por que 2019? Por causa da última e sétima reforma que a nossa Previdência sofreu agora em novembro de 2019. Fechou? Então, a cada aula resolveremos uma lista de questões, então de olho na tela, vem comigo. Coisa muito linda. Então olha só, olha que coisa linda. Acerca da Seguridade Social. Julgue o item, vamos lá. O princípio da universalidade de cobertura da Seguridade Social assegura a concessão de todos os benefícios e serviços a todas as pessoas que deles necessitarem, independentemente de contribuição. Vamos lá, vamos analisar essa questão aqui. A princípio é mole, mas não é. Primeiro lugar, meus amores, aqui já está errado, porque no início ele não falou o princípio inteiro, não pira, não viaja, tá? Ele não precisa falar universalidade da cobertura e do atendimento, não. Ele pode falar universalidade da cobertura. Aí ele quer saber, ele quer o significado, ele está dando ênfase ao aspecto da cobertura. Então, universalidade da cobertura e do atendimento significa cobrir o maior número de problemas possível e atender o maior número de pessoas possível sem nenhum tipo de discriminação. Quando falamos cobrir o maior número de problemas possível, a palavra cobertura ela tem um sentido objetivo, objeto, o quê? Quando falamos no atendimento, atender o maior número de pessoas possível, já é o sentido subjetivo, vem do sujeito quem? Deu para entender? Então a palavra cobertura tem um aspecto objetivo e a palavra atendimento o aspecto subjetivo. Mas por que aparece a palavra possível ao final? Porque a Seguridade Social, por mais que ela queira cobrir todos os problemas que existem no planeta Terra e região, por mais que ela queira atender todos os seres humanos do planeta Terra e da região, ela não consegue. A Seguridade Social ela tem uma limitação financeira e econômica. Então, em virtude dessa limitação financeira e econômica, essa limitação, obviamente, que vai relativizar a palavra universalidade. Porque, a princípio, numa interpretação literal gramatical, você vai analisar a palavra universalidade ao universo inteiro, não viaja, não pira, né? Porque existe o princípio da reserva do possível. O que é o princípio da reserva do possível? A Seguridade Social ela vai
tentar cobrir o maior número de problemas possível e vai tentar atender o maior número de pessoas possível. Então, você falar que o início do item já está errado porque não falou cobertura e atendimento, isso não tem nada a ver. Relaxa, tá? Então aí tá certo. O erro na questão tá aqui, ó. Olha aqui, ó. A Seguridade Social, ela não vai cobrir todos os benefícios e serviços. Não vai. Tá errado isso. E ela não vai atender todas as pessoas. Também não. E outro detalhe, não existe esse filtro aqui, ó. A Seguridade Social é só para quem dela necessitar. Não. Os necessitados, eles são destinatários da assistência social. Da assistência social. Beleza? Então, os destinatários da assistência social são os necessitados, mas não da Seguridade Social. Então, outro erro aqui do item. E a Seguridade Social, ela independe de contribuição? Sim. A Seguridade Social, para você ter acesso à Seguridade Social como um todo, porque a Seguridade Social vai assegurar, ela vai garantir 3 direitos sociais: previdência, assistência e saúde. Não são todos os direitos sociais, apenas 3. E desses 3 direitos sociais, em regra, 2 não possuem o caráter contributivo, apenas a previdência social que possui. Então, o finalzinho está correto. Então, esse item aqui está errado. Questão errada, ótima questão para trabalhar. Outra questão, meus amores, vamos que vamos. Olha aqui, ó. O princípio da diversidade da base de financiamento é imprescindível, ou seja, indispensável para a manutenção da saúde financeira e atuarial de todo o sistema da Seguridade Social, uma vez que reduz o risco do desequilíbrio do orçamento direto e indireto desse sistema. Aqui essa questão está errada, porque a reforma previdenciária alterou esse princípio ou diretriz ou objetivo da Seguridade. Agora, a diversidade da base de financiamento com identificação em rubricas contábeis de cada área, tanto a receita quanto a despesa de cada área da saúde, previdência e assistência. Não viaja, não pira. Ele está querendo saber a diversidade da base de financiamento. O fato da Seguridade Social ser financiada com uma base completamente diversificada, isso é imprescindível, é válido para a sustentação dela financeira? É claro que é. Então esse princípio ou diretriz ou objetivo da Seguridade Social, sim, ela garante a saúde financeira e atuarial da Seguridade Social. Ela reduz o risco de desequilíbrio, beleza? Pelo fato dela ter uma base completamente diversificada. Nós temos contribuições sociais de concursos de prognósticos, que são sorteios de números e símbolos, e temos contribuições sociais de importadores. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, isso é muito bom, financeira e atuarialmente falando, para a Seguridade Social. Perfeito? Então esse item ele está corretíssimo. Item certo. Ok? Top, top. Próxima questão. Assinale a opção que indica o princípio da Seguridade Social. Preste atenção. Olha aqui, ó. Você tem que prestar atenção porque, ó, existem princípios da seguridade, universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência na prestação de benefícios e serviços à população urbana e rural, seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços, irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade na forma de participar do custeio, diversidade da base de financiamento com identificação em rubricas contábeis, tanto da receita quanto da despesa para cada área, e caráter democrático e descentralizado da administração com a gestão quadripartite, composta por empregador, trabalhador aposentado e governo nos órgãos colegiados. Esses são os princípios da Seguridade. Agora, princípios da Previdência Social. Universalidade de participação nos planos previdenciários, uniformidade e equivalência na prestação de benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, seletividade e distributividade dos benefícios, irredutibilidade do valor dos benefícios, que mais? O princípio do valor real,
onde vai atualizar monetariamente o salário de contribuição para calcular o benefício e depois que o benefício é calculado, ele é reajustado anualmente para garantir o valor real. Temos o princípio do valor mínimo, ou seja, todo benefício da Previdência que substitui o rendimento do trabalhador não pode ser inferior ao salário mínimo. E a Previdência também tem como princípio o caráter democrático e descentralizado de sua administração, com uma gestão quadripartite, composta por empregador, trabalhador, aposentado e governo nos órgãos colegiados. Então esses são os princípios da Previdência. Agora, princípios da assistência social, que é uma outra coisa. SURID, né? Supremacia do atendimento em face da rentabilidade econômica, universalização dos direitos sociais, respeito à dignidade e à autonomia do cidadão, igualdade no acesso e atendimento aos direitos socioassistenciais e divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos da assistência social. Então veja que princípios da Seguridade é uma coisa, princípios da Previdência é outra e princípios da assistência é outra completamente diferente. São três coisas diferentes com três princípios completamente diferentes. Então quando você for analisar a questão, presta muita atenção em qual princípio que ele está querendo, beleza? Qual princípio que ele está querendo. Isso é muito, muito, muito importante. Beleza? Ok? Então vamos que vamos. Olha aqui, ó. Ele quer da Seguridade e não da Previdência e não da assistência. Ele continua. Que justifica a adoção de um sistema de repartição, ou seja, todo mundo contribui um pouquinho. Filiação obrigatória, ou seja, você vai ser segurado da Previdência independentemente da tua vontade. E que possibilita a concessão de benefícios sem a imposição de carência. Ou seja, a pessoa não recolheu nada, não contribuiu nada, mas mesmo assim ela acessará alguns benefícios, como por exemplo, pensão por morte, auxílio acidente, salário família, o salário maternidade para empregados, domésticos e trabalhadores avulsos, o auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, desde que a incapacidade seja decorrente de um acidente de qualquer natureza ou doença grave. Então, o fato de alguém receber um benefício sem pagar nada, o fato de todo mundo pagar um pouquinho, o fato de você ser obrigado a ser segurado e, consequentemente, contribuir. Que princípio determina essa justificativa? Equidade? Não, equidade não. Equidade é equilíbrio. Não tem nada a ver com a questão. Universalidade da cobertura do atendimento? Cobrir o maior número de problemas possível e atender o maior número de pessoas possível? Não tem nada a ver com a questão. Caráter democrático e descentralizado, ou seja, a sociedade e o Estado em todas as suas esferas participar da administração da Seguridade Social? Também não tem nada a ver isso daqui. Nada a ver isso aqui. Princípio da solidariedade? Perfeito. O sistema de repartição, meus amores, todo mundo contribui um pouquinho. E esse sistema de repartição, ele determina o pacto das gerações. O que é isso? A nossa geração financia a geração anterior. Então, quem banca as aposentadorias e demais benefícios do meu pai, da geração do meu pai, sou eu. Na expectativa de que a próxima geração me financie quando eu entrar na inatividade. Então, um pacto entre as gerações. A geração atual financia a anterior, na expectativa de que a próxima geração nos financie. Simples assim. Coisa muito linda. Então, gabarito letra D de dado, ótima questão. Tá bonito, tá favorável. Que tá que dá. Continuando. Tomando um cafezinho, de leve, e vamos que vamos. Olha aqui, ó. À luz da Constituição Federal, e das leis da Seguridade Social, então ele quer saber da Seguridade. Então vamos lá. São considerados princípios da Seguridade Social, então ele não quer saber da Previdência, não quer saber da assistência, ele quer saber princípios da Seguridade. Essa questão é muito boa. Essa questão é muito boa. A cobertura universal, a uniformidade e a irredutibilidade do valor dos benefícios, tanto às populações rurais quanto às populações urbanas. Meus amores, esse item tá certo ou tá errado? Meus amores,
Essa questão, esse item, ele está perfeito. Perfeito. Só que ele apenas faz um jogo de palavras. Olha aqui. Ao invés dele cobrar a letra fria da lei, dele replicar o que está lá no parágrafo único do artigo 194 da Constituição Federal, ele faz um jogo de palavras. Ó, universalidade da cobertura. Cobertura universal. Ele só inverteu. Mas o sentido continua o mesmo. Uniformidade e equivalência na prestação de benefícios e serviços. Espera aí. Ao invés de ele falar uniformidade dos benefícios. Tem uniformidade de benefício entre a população urbana e rural? Tem. Lembre-se que ele não precisa falar tudo. Desde que ele não fale errado, tá valendo. Então, existe a uniformidade de benefício para a população urbana e rural? Tem, existe. E o terceiro, irredutibilidade do valor dos benefícios, também existe? Existe. Então, ele traz para a gente 3 princípios. Esse é o primeiro. Esse aqui é o segundo. E esse aqui é o terceiro. Beleza? Gente, só que ele faz um jogo de palavras e não traz o princípio inteiro, como está escrito lá. Mas nada do que está escrito aqui está errado. Então, questão perfeita, muito boa questão, tá? Próxima questão, olha que coisa linda. Uma fonte de custeio da Seguridade Social, uma. Então, ele está apenas dando exemplos. Uma. Ele não está falando assim, ó, todas, não, ele só está dando exemplo. É a receita oriunda da realização de sorteio de números ou outros símbolos pelo poder público ou também por sociedades comerciais ou civis. Ou seja, pela sociedade em geral, pelo setor privado. Então, temos aqui um sorteio de números e de símbolos pelo setor privado e temos aqui o sorteio de números e símbolos pelo setor público. Aí eu pergunto, tá certo ou tá errado? Então, uma das receitas é o sorteio de números e outros símbolos. Isso tá certo ou tá errado? Fala comigo. Isso tá perfeito, gente. Perfeito. Esse sorteio de números aqui nada mais é ou nada mais são do que os concursos de prognósticos. Ao invés dele falar concursos de prognósticos, que ele está dando a questão para você, ele fala o significado. O que é concurso de prognóstico? Nada mais é do que sorteio de números e outros símbolos. Acabou? Deu para entender? Então, questão perfeita. Ué, Gui, mas a loteria não é só pública? Claro que não. Todo e qualquer título de capitalização, e todos os bancos têm, o Papatudo, Telecena, Baú da Felicidade, tudo isso é sorteio de números. Jockey Clube, né, prado de corrida, corrida a cavalo, que o cavalo leva um número com ele, aquilo é um sorteio de número. Deu para entender? E é realizado por uma sociedade civil, uma sociedade comercial, ou seja, no âmbito privado. Então, tá perfeito o item, tá perfeita a questão. Próxima questão, olha que coisa linda. Em relação ao financiamento da Seguridade Social, é correto afirmar. Então vamos lá. Se ele fala financiamento, então ele está se referindo ao artigo 195 da Constituição Federal. Show de bola? É vedado o financiamento indireto. Está errado. Pelo contrário, a sociedade, ela financiará a Seguridade Social de forma direta e indireta. De forma direta e indireta. Ok? Então tá errado. B. As receitas dos estados, do DF e dos municípios destinadas à Seguridade não integram o orçamento da União. Perfeito. Esse é o gabarito. Como que a sociedade financia de forma indireta? Através do governo. E como que o governo financia a Seguridade Social? Através de uma porcentagem sobre o seu orçamento anual. E cada ente federativo manda o teu. Então, a União vai destinar uma porcentagem do seu orçamento, vai mandar para a Seguridade. Cada um dos 26 estados destinará uma porcentagem do seu orçamento e mandará para a Seguridade.
Cada um dos 5.570 municípios destinará uma porcentagem do seu orçamento e enviará para a Seguridade, e o Distrito Federal destinará uma porcentagem do seu orçamento e mandará para a Seguridade Social. Acabou. E não vai ter integração orçamentária, cada um manda o teu, não vai misturar nada. Então, esse é o gabarito da questão top. Não é permitida a instituição por lei de outras fontes de financiamento, além daquelas elencadas na Constituição. Você enlouqueceu, né? Você enlouqueceu. É claro que é permitido, gente. Inclusive para expandir a Seguridade Social, para que a Seguridade Social continue existindo. Então a lei como um todo, né? A Constituição Federal fala isso, ela poderá sim criar novas fontes de financiamento da Seguridade Social. E essa nova fonte de financiamento da Seguridade Social, ela virá como uma emenda constitucional para aumentar lá o rol de fontes? Não. Essa nova fonte de financiamento da Seguridade Social virá como lei complementar. É uma exigência da própria Constituição Federal, lá no artigo 195. Fechou? Em um dos parágrafos do artigo 195. D. As contribuições sociais somente poderão ser exigidas no exercício seguinte àquele em que foram instituídas. Não é no exercício seguinte. As novas contribuições sociais só poderão ser exigidas, no mínimo, maior ou igual a 90 dias após a sua publicação. A partir da sua publicação. No mínimo 90 dias. E isso determina o princípio da anterioridade mitigada, ou anterioridade nonagesimal, ou noventena, tá? Então não se aplica aqui, não vai se aplicar aqui o princípio da anterioridade tributária. O princípio da anterioridade tributária é que um novo tributo só pode ser cobrado no exercício seguinte, ou seja, no ano seguinte. Contribuição social não vai seguir esse princípio do direito tributário, vai seguir o princípio do direito previdenciário. Qual é o princípio do direito previdenciário? Anterioridade mitigada. Ou seja, no mínimo 90 dias após a sua publicação. Se cair no mesmo ano ou no ano seguinte, não importa. Tem que cumprir apenas o prazo de 90 dias e ponto final. Letra E. Incide contribuição social sobre aposentadorias concedidas pelo regime geral. Meus amores, muito cuidado. Não incide. Tá errado isso daqui. Muito cuidado. Se for aposentadoria ou pensão de regime próprio de RPPS, aí vai incidir a contribuição previdenciária. Mas aposentadorias e pensões do regime geral, concedidas pelo INSS, nunca incidirá a contribuição previdenciária. Então, gabarito, letra B de bola, ok? Vamos lá. Outra. A Seguridade Social é financiada por toda a sociedade mediante, entre outros, ele vai começar a dar exemplo. Contribuições sociais de empregadores, de empregados e as receitas de concursos de prognósticos. Meus amores, novamente, ele está indagando sobre o artigo 195 da Constituição Federal. Ok? Beleza? Aí é o seguinte, aí ele começou a dar exemplo de contribuição social. Primeiro, contribuição social dos empregadores, tá certo? Sim. Empregador, empresa ou entidade a ela equiparada, beleza? Empregado, que são os trabalhadores, tem contribuição social dos trabalhadores? Tem. E dos concursos de prognósticos? Tem contribuição social decorrente das receitas de concursos prognósticos? Tem sim. Então, o item ele está perfeito. Toma cuidado que aqui ele apenas está dando exemplos, tá? Ok? Belezinha? Então tá bonito, tá favorável. Próxima questão. Ricardo é servidor público estadual, efetivo desde 1992. E em seus assentamentos constam averbados 10 anos de contribuição por atividade como seletista, ou seja, 10 anos de contribuição lá para o INSS. Ou seja, 10 anos contribuindo para o INSS. Tempo esse
não concomitante com a atividade atual dele e não utilizado para concessão de benefício em outro regime, tendo sido averbado no atual. Então, peraí. Ele pegou esses 10 anos que ele tem lá no INSS, e averbou contagem recíproca do tempo de contribuição e averbou lá no seu regime próprio estadual. Ok? Então, no regime próprio estadual dele, ele já tem 10 anos. Ok? Aí continua. Em julho de 2019, ele começou a trabalhar em maio de 92. Maio de 92 até julho de 2019, ou seja, anterior à reforma previdenciária. Então, vamos lá. Maio de 2002, 10 anos. Maio de 2012, 20 anos. 2012 até 2019, mais 6 anos. Então, 26 anos. É isso? Tranquilo? 26, aí vai dar 27 anos. Então, 27 anos que ele tem, trabalhando para regime próprio. Então, 10 anos mais 27, de 92 até 2019. Então, ele tem no total aqui 37 anos de tempo de contribuição. Ok? Ricardo completou 58 anos de idade e, considerando seu tempo de contribuição averbado, realizou o pedido de aposentadoria voluntária. Então, vamos lá. Então, ele tem 58 anos de idade, e 37 de tempo de contribuição. Beleza? Ok. Meus amores, o que aconteceu? Antes da reforma previdenciária, a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição para os servidores, antes da reforma previdenciária, ele tinha que ter homem 60 anos de idade e pelo menos 35 anos de tempo de contribuição. Ricardo completou o tempo mínimo de contribuição? Completou, mas ele não tem idade mínima. Só que tivemos uma regra de transição lá em 2005. E essa regra de transição lá em 2005 diz o seguinte, olha, para cada ano que ultrapassar o mínimo do tempo de contribuição, eu vou reduzir um ano na idade. Então, peraí. O Ricardo deveria ter 35 de tempo de contribuição, ele tem 37, 2 anos a mais. Qual é a idade mínima? 60. Então, eu vou diminuir 2 anos na idade mínima, cai para 58. Então, dá. Ricardo pode se aposentar por tempo de contribuição pela regra de transição trazida pela emenda constitucional de 2005. Então, nesse caso, o pedido de Ricardo deve ser indeferido, tá errado. Deve ser deferido porque ele tem direito à relativização da idade. O que é a relativização da idade? Se ele tem 2 anos a mais de tempo de contribuição, eu vou diminuir esses 2 anos da idade mínima. Show? O que dá 58, gabarito, letra B. Indeferido não, tá errado. Que mais? É deferido porque ele cumpriu integralmente as exigências da regra de transição? Não. Não é de 2003. E indeferido, tá errado. Show de bola, porque os 10 anos não tem nada a ver. Então aqui foi a cobrança de uma regra de transição lá de 2005. O que pode cobrar isso na minha prova? Ele pode cobrar as regras de transição dessa última reforma previdenciária. Dessa última ele pode, ok? A respeito do regime geral. Ele quer saber do regime geral agora, hein? Esquece seguridade. E regime geral, ele tem as suas regras gerais previstas lá no artigo 201 da Constituição Federal. Top. O regime geral não prevê proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Prevê sim, tá errado. O referido regime é de filiação facultativa, nunca, né? Tanto o regime geral quanto o regime próprio, a filiação é obrigatória. C. O valor do benefício não tem vinculação ao salário mínimo. Tem sim, né? Se o benefício substitui o rendimento do trabalhador, não pode ser inferior ao salário mínimo. O regime geral tem o caráter contributivo. Tem sim, gabarito letra D. Olha a questão ridícula. Exige-se o cumprimento de carência para a concessão de qualquer um dos benefícios. Não. Pensão por morte não tem carência, auxílio acidente não tem carência, salário família não tem carência. Então, ponto final. Show de bola? Última questão, meus amores. Olha aqui, ó. Vamos lá. É acerca da história da Seguridade Social. Evolução histórica.
Os direitos da Seguridade Social, seja no modelo bismarckiano, que é adotado pela Previdência Complementar, que tem como base a capitalização, o sistema de capitalização, e o modelo beveridgeano, que é adotado pela Seguridade Social como um todo e pela Previdência Social, e o modelo beveridgeano é o sistema de repartição, é a solidariedade. Tem como parâmetro histórico central os direitos do trabalho. Perfeito, perfeito. Isso daqui, ele está cobrando a evolução histórica da Seguridade Social no mundo, né? No mundo. A evolução no mundo. E é realmente isso. Primeiro surgiram os direitos do trabalho e logo após o direito previdenciário. Então o direito previdenciário ele tem como base histórica, né, de surgimento o direito do trabalho. Então primeiro vem os direitos dos trabalhadores, depois vem a preocupação com a proteção social desses trabalhadores através da Previdência. Então, realmente a questão está perfeita. Então, primeira lista de questões realizada. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!